Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Este é o canal Português Fácil e eu sou o professor Daniel Pereira. Neste vídeo nós vamos fazer a correção do PET 4 da semana 3. Eu sei que o momento é difícil, à medida que o tempo vai passando, de fato a tendência nossa é nos desanimar, é nos acomodar, não é isso? Mas eu peço a vocês que não desistam, continuem firmes aí nesse estudo do PET, né? Vamos seguir adiante, vamos dar o melhor que a gente pode fazer. Eu sei que para alguns é mais difícil que para outros, mas a gente deve tentar da melhor maneira, né, com aquilo que a gente tem ao nosso alcance. Tudo bem? Então a gente vai continuar com essa modalidade e espero que você esteja se esforçando ao máximo para cumprir, né, com as obrigações. Tudo bem? Assim como nas atividades anteriores, das semanas anteriores, tínhamos aí alguns textos de gêneros diferenciados, essa semana 3 também está dessa mesma forma. Então nós temos aqui textos de gêneros diferentes para que possamos fazer a interpretação de cada um deles, beleza? Então o texto da primeira atividade da semana 3 é um texto já conhecido, né? A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Então a gente vai fazer a análise dele, eu vou colocar na tela para vocês o texto, vocês vão fazer a releitura desse texto e a gente vai voltar com a correção das questões. Bacana? A primeira questão vem perguntando o seguinte: qual a provável época em que essa carta foi escrita e que marcas evidenciam essa época no texto? Olha só, galera, aqui está a importância de a gente ter outros conhecimentos para a interpretação do texto, porque nem todas as respostas, muitas vezes, vão estar dentro do texto que a gente está lendo. Então a gente precisa buscar esses conhecimentos. Nesse momento aqui é que está a importância de a gente ter um conhecimento de história, né, um conhecimento de geografia, outros vários conhecimentos. Isso vai depender muito do tipo de texto. Bacana? Então nesse caso aqui, o conhecimento de história, ele é importantíssimo. Por quê? A primeira questão pergunta exatamente sobre a época em que esse texto foi escrito. Então no texto aqui não está deixando para a gente a data, né, da época. Até tem aqui, ó, no primeiro parágrafo dele, domingo 22 do dito mês, às 10 horas mais ou menos. Mas não deixa para a gente a época em que isso foi escrito, em que esse texto foi escrito. Então dessa forma, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai lançar a mão daqueles conhecimentos que a gente aprendeu na aula de história, certo? Quem foi Pero Vaz de Caminha, pessoal? Pero Vaz de Caminha, eu acho que todos aqui já devem ter ouvido esse nome aí nas aulas de história, né? Era um escrivão daquela época que andava a serviço ali do rei, né? Ele relatava através das cartas a experiência, o que ele encontrava por onde ele passava. Então ele escrevia e mandava para o rei, porque naquela época a gente não dava, né? Não tinha nem telefone ainda. Então o que ele fazia? Ele escrevia tudo, não dava para mandar uma mensagem de WhatsApp, né? Atualmente, o que alguém faria no lugar dele? Mandaria uma mensagem de WhatsApp, mandaria um vídeo, né? Entraria em contato com ele ali, seria coisa rápida, mas naquela época não, certo? Naquela época era tudo através de cartas. Beleza, pessoal? Então aqui, nessa primeira carta, que é assim conhecida como o primeiro documento histórico a respeito do nosso país, né? O que Pero Vaz de Caminha está falando? Está relatando as experiências, o momento da chegada, o encontro com os índios, né, o ambiente, falava que tinha muitas riquezas, como que foi, como que eles foram recepcionados pelos índios que estavam aí na margem, né, no litoral, certo? Então essa aqui é a carta em que ele escreve e ele vai relatar tudo para o rei. Beleza? Então, olha só, qual é a provável época em que essa carta foi escrita? No ano de 1500, né? 1500 que data da chegada dos portugueses aqui no nosso país. E as marcas que evidenciam isso estão aí na linguagem,
na linguagem da carta. É uma linguagem muito característica daquela época, apesar de essa linguagem já ter sido aí traduzida, ela não está na sua linguagem original. Se vocês encontrarem essa carta aqui lá em Portugal, no museu, é quase que impossível de ler, né? A linguagem bem diferente da linguagem do português que as pessoas de Portugal falam atualmente. Beleza, pessoal? Então aqui as marcas são essas, é a linguagem que a gente vai encontrar e as características, né, que ele está relatando sobre a vegetação, o ambiente, o clima. Bacana? A questão 2. Como Pero Vaz de Caminha se dirige ao rei Dom Manuel? Ele se dirige ao rei de maneira muito respeitosa, né? Ele trata o rei aí de maneira muito educada, né? Reverencia muito o rei, certo? Tanto é que ele fala: ó, beijo as mãos de Vossa Alteza, ou seja, com muito respeito, e se coloca aí de fato como um verdadeiro súdito, aquela pessoa que segue, que dedica mesmo a cumprir aí uma missão para o seu país, para a sua pátria, para o seu reinado. Bacana, pessoal? Então vamos à questão 3. Que tipo de linguagem foi utilizada nessa carta? Aqui a gente está falando daquela linguagem culta, né? Aquela linguagem padrão, aquela linguagem que não tem aí marcas de gírias. Nós não encontramos aí uma linguagem assim do dia a dia. É uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem culta. Beleza? Então a resposta está aí, ó. A linguagem utilizada nessa carta é a linguagem formal, ou como também chamamos de linguagem culta. Bacana? Agora, turma, nós temos aqui na atividade número 2 uma outra carta. Só que dessa vez a gente vai ver a diferença dessa carta para aquela carta da atividade primeira. Vamos lá. Eu vou colocar o texto aqui na tela para que vocês façam a releitura. Beleza? E a gente já volta já com a correção. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte, ó: quem escreve a carta e para quem ela está sendo escrita? Ora, quem escreve a carta aqui, vamos dizer assim, quem é o remetente da carta, é Raquel, não é isso? E ela está se dirigindo a quem? Ao André. Muito fácil, né? Que é o destinatário. A questão 2. Qual é o grau de intimidade dessas duas pessoas? Ora, pela forma com que Raquel trata, com que ela se dirige ao André, nós temos aqui evidências de que se trata de uma amizade muito profunda, um grau de intimidade muito grande, não é isso? A questão 3. A carta foi escrita na linguagem formal ou informal? Dê exemplos que justifiquem sua resposta. Ora, aqui nós temos uma diferença crucial da carta de Pero Vaz de Caminha, não é isso? Enquanto na carta de Pero Vaz de Caminha nós tínhamos uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem culta, né, com toda aquela atenção que um rei merece, aqui nós temos a linguagem informal, que é aquela linguagem comum do dia a dia, aquela linguagem que a gente conversa com os nossos colegas, aquela linguagem que a gente não presta muita atenção como que as palavras estão sendo pronunciadas. Beleza? Então aqui nós temos a linguagem informal. Bacana? E quais são os exemplos? Olha, nós encontramos aí diversos exemplos. Vocês encontraram aí muitos exemplos. Eu até recebi as atividades de vocês com exemplos muito diferentes, mas todos corretos, porque é muito fácil, né? Então nós temos aqui, olha, um exemplo. O pessoal aqui em casa até que se vira. Mas quando ele fala assim, o pessoal até que se vira, isso é uma linguagem formal, uma gíria, né? Se virar nos 30, por exemplo. Meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão está tirando faculdade. Tirar faculdade. Né? Nós temos aqui uma outra gíria, tirar faculdade, né? Outro exemplo, bem que eu queria pular a janela, mas nem isso dá pé. Como assim dá pé? Ou seja, não alcança. Não é isso? Não dá para fazer isso porque é muito alto. Então, essa irmã que eu estou falando é bonita para burro. Outra gíria que nós encontramos aí. Beleza, pessoal? Então, vocês encontrariam aí diversos exemplos de linguagem formal. Certo? Vamos para a nossa atividade número 3. Vamos lá, então, um texto na tela para que vocês
façam a releitura. Aqui nós temos um outro texto, né, dessa vez um pouco diferente, que se trata aí de um infográfico, né? Então vamos fazer a leitura dele. Olha, nós temos aqui números sobre adoção, mudanças devem ocorrer para acelerar os processos de adoção no país. Brasil, 39.051 pretendentes cadastrados. Aí, nós temos aí, pessoal, diversos dados, né? A gente vai fazer o detalhamento maior dele nas questões agora. Vamos lá. Questão número 1. Qual o título desse infográfico? O título é muito fácil, né, gente? Aqui é realmente muito fácil essa questão. O título é aquele que está em destaque, aquele maior lá em cima, né? Números sobre a adoção. A2. Qual é a introdução desse infográfico? Introdução vem logo abaixo do título, né? A introdução é: mudanças devem ocorrer para acelerar os processos de adoção no país. Vamos para a nossa questão 3. Vamos ver se dificulta um pouco mais. É muito fácil, né? Quais são as imagens? Quais imagens estão presentes no texto e o que elas representam? Então nós temos aqui ícones que representam os dados sobre a pesquisa, certo? Então nós temos aqui imagem de criança, nós temos imagem de menino, né, que está em azul, de menina, beleza? Nós temos aqui gráfico de barras, né? Esses ícones todos aí que vão representar o que a pesquisa descobriu. Bacana? A questão número 4. Quais tipos de gráficos estão presentes no texto? Nós temos uma infinidade de gráficos, certo? Isso aí, quando vocês estudam principalmente matemática, né, vocês veem a quantidade, quais são os gráficos que podem ser utilizados, certo? Agora aqui nós temos o gráfico de barras, não é isso? Nós temos aqui diagramas e nós temos os infográficos, beleza? A questão número 5, qual é o assunto tratado nesse infográfico? Olha só, o assunto tratado aqui é aquilo que eu já falei no início. O assunto aqui, se fôssemos para fazer aqui um resumo, escrever o que a gente descobriu aqui, o que eu vejo aqui, o que a gente nota aqui nesse infográfico. Se trata de quê? Ora, é a relação, não é isso? É uma pesquisa que buscou aí fazer uma comparação entre crianças e adolescentes que são disponíveis, que são cadastradas para adoção, com as pessoas que estão também cadastradas e buscando adotar alguém, certo? Só que aí a pesquisa ela traz mais detalhes, ela traz detalhes aí sobre a quantidade de meninos, a quantidade de meninas, a idade entre eles, certo? Trata aí de crianças que têm também irmãos, falam que aquelas que têm irmãos têm maiores dificuldades para serem adotadas, certo? Se trata aí também das pessoas que buscam as crianças, a quantidade delas, o percentual de pessoas que aceitam crianças que têm irmãos ou não, beleza? Então a pesquisa ela traz esses detalhes para a gente, esse infográfico detalha isso. A questão 6, quais são os esquemas que compõem esse texto? Ora, nós temos aqui gráficos de barras, nós temos linhas, nós temos desenhos, nós temos as cores. Tudo aqui que está presente aqui nesse texto está representando alguma informação da pesquisa que foi feita, tá? Até as cores são importantes aqui. Bacana, as cores são de extrema importância. Beleza? A 7. Qual a relevância desse infográfico para a sociedade? Ora, isso aqui serve para mostrar para nós, né, para a sociedade como um todo, como que está aí o nível de adoção, qual a quantidade de crianças que estão aí disponíveis, de crianças e adolescentes, né? Como que são o perfil dessas crianças. Além disso, nós temos aqui dados sobre a preferência das pessoas por adotar crianças que têm ou não irmãos.
Bacana? Então isso tudo serve para mostrar para a sociedade como um todo como que está essa questão da adoção em nosso país, certo? Então essa é a relevância, beleza? A relevância é deixar a população informada sobre o número de crianças e adolescentes cadastrados para adoção e informações básicas como sexo, idade, se possuem ou não irmãos, bem como a preferência dos pretendentes. A 8. Que tipo de linguagem foi utilizada nesse infográfico? Agora nós temos aqui o tipo de linguagem. Eu até recebi algumas respostas aí falando sobre, utilizou a linguagem padrão ou a linguagem culta, né? Tudo bem, de fato utilizou aqui. Nós não encontramos aqui linguagem que remete aí à informalidade. Mas nós temos aqui um outro tipo de linguagem que a gente vai chamar de linguagem não verbal. Nós temos a linguagem verbal, que é aquela linguagem que utiliza palavras apenas, certo? E a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza imagens, símbolos, cores, para representar alguma coisa. Nesse caso aqui nós temos a presença dos dois tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal e a não verbal. Bacana, que eu chamaria também aí de linguagem mista. Beleza, turma? Então foi isso, meus queridos. Chegamos ao final de mais uma correção e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, certo? Eu também estou aprendendo muito com essa nova modalidade. E até a próxima, se Deus quiser.